Olá! Dê saúde para você e para quem precisa. Vamos continuar com o nosso estudo sobre o livro A Dieta do Futuro para o curso de Naturopatia da Igreja São Francisco de Assis. Continuando, se minha teoria estiver correta, quando um órgão ou uma parte do organismo usar uma quantidade excessiva de reserva de enzima, o corpo terá dificuldade para manter a homeostase, reparar célula e apoiar o sistema nervoso, endócrino e imunológico, porque ele esgotará as enzimas-fonte e, consequentemente, criará uma escassez de enzimas em outras áreas. A outra razão pela qual acredito na existência de enzimas-fonte é que o uso habitual de álcool, tabaco ou medicamentos fará com que o corpo desenvolva uma tolerância a essas substâncias. Por exemplo, depois de ingerido, o álcool é absorvido no estômago e no intestino, acumulando-se no fígado, onde é decomposto por enzimas específicas para essas substâncias. Vários tipos de enzima agem no fígado com essa finalidade. Entretanto, a taxa de decomposição do álcool difere consideravelmente de pessoa para pessoa. As pessoas que metabolizam rapidamente o álcool têm muitas enzimas disponíveis no fígado para essa finalidade. Por outro lado, pessoas com baixa tolerância ao álcool têm pouquíssimas enzimas disponíveis para a decomposição dessa substância. Entretanto, mesmo as pessoas que inicialmente tinham pouca tolerância ao álcool podem aumentá-la e acabar conseguindo beber muito. Quando o fígado reconhece que são necessárias grandes quantidades de enzimas para fazer o metabolismo do álcool, o corpo se ajusta para concentrá-las nessa função. Assim, o número de enzimas em uma área específica do corpo muda conforme a necessidade. O que possibilita isso? É a existência de enzima-fonte, que pode transformar-se em qualquer tipo de enzima. Quando são consumidos alimentos que contêm enzimas, as enzimas-fontes são armazenadas no corpo, prontas para serem usadas no momento de necessidade. Após a ingestão de alimentos que contêm enzimas, as enzimas-fontes prontas para serem usadas no momento de necessidade são armazenadas no organismo. A existência de enzima-fonte ainda é uma teoria, cujos dados clínicos que coletei corroboram. Por que os medicamentos anti-câncer não curam o câncer? Já falei sobre os danos que os medicamentos tendem a fazer no corpo. O maior problema é que eles exaurem grandes quantidades de enzima-fonte. De todos os medicamentos, os mais difíceis para as enzimas-fonte são os medicamentos anti-câncer. Na medicina atual, os quimioterápicos são usados por um período curto após a cirurgia de câncer, para evitar que ele se espalhe, mesmo que não haja nenhuma evidência de metástase. Eles atuam envenenando tanto as células malignas como as normais, na esperança de que o corpo regenere as células normais e que todas as malignas morram. Como os quimioterápicos são venenosos e mortais, uso-os somente em situações muito extraordinárias. Por exemplo, mesmo que o câncer seja encontrado nos linfônodos, fora do cólon, não uso quimioterapia. Meu plano de tratamento consiste, em primeiro lugar, em remover cirurgicamente parte invadida pelo câncer e, depois da remoção da parte visível, começo a eliminar o que possa ser a causa do câncer naquele paciente. É necessário dizer que, primeiramente, peço que se abstenham de tabaco
e álcool e que interrompam totalmente o consumo de carne, de leite e seus derivados. Além de adotar a alimentação e o estilo de vida do fator enzimático, peço-lhes que ajustem sua perspectiva mental, treinando a mente para abrigar os pensamentos e os sentimentos mais felizes que puderem. Assim, meu plano de tratamento busca impedir a recorrência do câncer, elevando a imunidade do corpo por meio da melhora da saúde física e mental. As enzimas são responsáveis pelo reparo e pela regeneração celular, preservando o sistema imunológico e outras atividades vitais. O número de enzimas fonte do corpo é que determina se o sistema imunológico funciona ou não adequadamente. Considero as drogas anticâncer como os quimioterápicos venenosos, porque quando elas entram no organismo, liberam grandes quantidades de radicais livres altamente tóxicos. Ao fazer isso, esses medicamentos matam as células cancerosas do corpo inteiro. Entretanto, elas não são as únicas a morrer. Muitas células normais também morrem no processo. O velho ditado: combata o fogo com fogo. Provavelmente se aplica à maneira como os médicos que usam drogas anticâncer realizam esse trabalho. Ao mesmo tempo, os quimioterápicos também são considerados carcinogênicos. O tempo todo, o organismo humano trabalha para manter a homeostase. Por isso, quando grandes quantidades de radicais livres altamente tóxicos se acumulam no corpo, as enzimas fontes se transformam em enzimas específicas para sua desintoxicação. O organismo tenta neutralizar como pode o dano causado por esses radicais livres. Sem dúvida, há muitas pessoas que venceram o câncer com quimioterapia, mas muitas delas eram jovens e é provável que ainda tivessem a maior parte de suas enzimas fonte. Os níveis de enzima fonte diminuem com a idade. Obviamente, existem diferenças individuais, mas a quimioterapia tem maior probabilidade de funcionar em organismos jovens, porque ainda existem enzimas fontes suficientes para ajudar o corpo a se recuperar do estresse causado pelo tratamento. Os conhecidos efeitos colaterais da quimioterapia são perda de apetite, náusea e queda de cabelo, mas acredito que esses sintomas se devam às grandes quantidades de enzima fonte usada na desintoxicação. O número de enzima fonte consumidas no processo de desintoxicação após a quimioterapia é enorme. A deficiência de enzima digestiva provoca perda de apetite. Ao mesmo tempo, o metabolismo celular desacelera por causa da quantidade insuficiente de enzimas metabólicas. E a mucosa do estômago e do intestino fica irregular, causando náuseas. A falta de enzimas metabólicas provoca descamação da pele, das unhas quebradiças e queda de cabelo. Outros tipos de medicamentos causam os mesmos problemas, embora em menor intensidade. Os medicamentos não conseguem curar doenças. O único caminho para a cura de doenças é o estilo de vida. Por que não há recidiva de câncer em pessoas que adotam a alimentação e o estilo de vida do fator enzimático? Os tumores se formam quando as células anormais se multiplicam e transformam-se em massas de tecido. Eles podem ser benignos quando não sofrem metástases, não se infiltram em outras partes do corpo e têm o crescimento restrito. Ou podem ser invasivos ou malignos, que é o câncer. Diante de um diagnóstico de câncer, a primeira coisa com que se preocupar é a existência de metástase. Em caso afirmativo, torna-se difícil a remoção cirúrgica de todas as áreas afetadas e a recuperação completa. Metástase significa o surgimento de câncer em uma região diferente daquela em que ele se desenvolveu.
Em geral, disse que o câncer é metastático, quando as células cancerosas migram por meio dos linfônodos e vasos sanguíneos para outros órgãos, onde se multiplicam. Mas o meu raciocínio sobre isso é ligeiramente diferente. Acredito que o simples processo de multiplicação de células cancerógenas em um órgão já repercute nos outros, tornando o corpo todo propenso ao câncer. Normalmente, o câncer é descoberto quando o tumor tem no mínimo 1 centímetro. Ele se origina em uma célula cancerógena que se multiplica. São necessárias várias centenas de milhões de células para formar um tumor. Portanto, a formação de tumor leva algum tempo. O câncer é uma doença relacionada ao estilo de vida. Logo, o surgimento de câncer em determinado lugar indica que provavelmente existam células cancerosas em outras partes do corpo que ainda não se transformaram em tumor. Essas células são como uma série de bombas relógios espalhadas pelo corpo. O que determina qual dessas bombas explodirá primeiro são os fatores como hereditariedade e ambiente de vida. No caso de uma pessoa que consome muitos alimentos com agrotóxicos e aditivos alimentares, pode ser que a bomba exploda primeiro no fígado, que controla o processo de desintoxicação. No caso de pessoas que têm horários irregulares de refeição, que tomam chá ou ingerem antiácido regularmente, as bombas do estômago devem explodir primeiro, mesmo se o estilo de vida for o mesmo. Os fatores hereditários poderão determinar o local onde a bomba explodirá primeiro.